Vamos falar sobre batalhas espirituais? E talvez você não seja familiarizada com isso, porque isso é um hábito ou uma expressão ou uma experiência mais comum entre evangélicos. Talvez você não tenha alguma religião ou seja cristã, mas não evangélica, então isso é um pouco complicado na sua cabeça, como já foi para mim. Mas o que a gente precisa entender? Nós somos seres espirituais tendo uma experiência na Terra. O mundo espiritual convive com a gente aqui. Eu agora tô sentada no quarto, tô vendo a minha cama, a televisão, a varanda, apartamentos do lado de fora, cortina, enfim, tô vendo coisas materiais, coisas que a gente toca. E a gente vive nessa vida como se a vida fosse pra gente trabalhar, pra comprar uma televisão, uma cama, conviver com os vizinhos, se alimentar, crescer, reproduzir, morrer. É como se o que a gente faz aqui na Terra fosse tudo que a gente tem pra fazer, como se essas coisas fossem o motivo da nossa existência. E a gente precisa batalhar todos os dias com a nossa mente para a gente entender de fato qual é o nosso papel aqui. Entender coisas que a nossa mente ocupada com as coisas do dia a dia não alcança. Então, batalha espiritual nada mais é do que você ter uma percepção de que a luta do bem contra o mal, a luta contra as coisas boas ou ruins, certas ou erradas, frutíferas ou infrutíferas, o que gera vida e o que gera morte, cada uma dessas coisas tem um teor espiritual, tem um movimento espiritual por trás. Então tudo que a gente faz, mesmo que você não tenha essa percepção de estar vivendo uma batalha espiritual, é uma batalha espiritual, porque o mundo espiritual se move através do mundo natural. E por que eu compartilho isso com você? Antes de eu continuar, eu vou explicar. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Faria, nutricionista que trabalha com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E o que tem a ver Deus com isso? Tem tudo a ver porque o emagrecimento definitivo exige um processo de mudança. Primeiro você muda sua mente, depois você muda seu comportamento e depois você muda seu resultado. E eu não acredito em mudança da mente completa, renovação completa da sua mentalidade sem Deus conduzindo todo esse processo. Então todos os dias eu falo aqui sobre experiências, sobre minha caminhada com Deus e hoje eu quero compartilhar sobre batalha espiritual porque ontem eu vivi uma situação muito específica. Eu comecei o dia vivendo uma situação onde eu estava batalhando com as minhas emoções. Talvez o que eu fiz não tenha gerado muito impacto, mas eu sabia o que estava me motivando e não era uma motivação correta. E eu sabia que não era correta, mas eu não estava conseguindo lidar com aquilo dali. E eu falava comigo mesma, que feio, hein, Raquel? Larga de ser sonsa. Você tá querendo enganar quem? Você sabe muito bem por que você falou isso, você sabe muito bem por que você reagiu dessa forma, você sabe muito bem o que está por trás disso. E eu fiquei chacoalhando essas informações na minha mente, como se fosse tirando assim, um novelo, sabe? Puxando uma pontinha aqui e outra ali, conversando com Deus sobre isso. Senhor, o Senhor sabe tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô pensando, tudo que eu já vivi em relação a isso e o motivo pelo qual eu agi dessa forma. Eu briguei o tempo todo ali com o meu orgulho, com o meu ego. O meu ego estava se sobressaindo, mas eu agradeci tanto a Deus por eu ter essa percepção. Eu tinha exata noção do que eu estava fazendo. E eu não sei nem se eu vou conseguir explicar porque isso não tá tão claro na minha mente. Eu tenho a sensação de que exatamente pelo fato de eu saber o que estava por trás, é como se aquele movimento todo, mesmo que eu tenha feito o que eu não gostaria, aquilo ficou limitado, cerceado, não fugiu ao meu controle. Eu sabia exatamente até onde eu ia com aquilo. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, mas eu sou tão submissa a Deus, eu sou tão entregue a Deus, eu tenho tanta vontade de obedecer, eu tenho tanta vontade de colocar os propósitos dele na frente do meu. Eu declaro verdadeiramente para Deus, não importa o que eu quero, o que eu penso, meus achismos, o meu ego, eu declaro aqui para o Senhor que eu abro mão de todas essas coisas para fazer a sua vontade. E eu fiquei pensando, se eu sou assim, e ainda assim o meu orgulho, a minha necessidade humana de me sobressair naquela situação estava gritando. Imagina quem não tem percepção sobre isso, quem não consegue enxergar, quem não consegue admitir, quem não consegue alcançar isso daí, se perde completamente, porque se eu não tivesse percepção do que eu estava fazendo, isso ia se desenrolar de uma maneira que só Deus, para saber aonde que a coisa ia parar. Mas eu tinha exatamente percepção do que estava acontecendo ali. E eu passei boa parte do dia, como eu já disse, administrando essa coisa, né? Entendendo que aquilo era algo importante a ser trabalhado em mim, que eu não podia ignorar aquilo dali. E no final do dia aconteceu uma outra situação que não tinha nada a ver com essa, situações humanamente falando, pessoas,
pessoas. A situação envolvia uma coisa, a segunda situação era outra pessoa, outra situação totalmente diferente. Porém, mais uma vez, eu precisei submeter aquilo a Deus. É como se esse autoconhecimento, essa revelação de Deus sobre quem eu sou, o que aconteceu na manhã, me deu suporte para lidar com o que aconteceu à noite. E foi uma situação bem ruim à noite, algo que eu não tenho controle, já é diferente da situação da manhã, não sou eu que tenho controle, não sou eu que fiz, eu não gostaria que fosse daquela forma, mas eu tenho controle sobre a forma como eu reajo àquilo dali. E eu decidi, eu falei, eu não vou agir de acordo com as minhas emoções, eu vou dormir tranquilamente e vou deixar Deus cuidar disso. Só que antes de eu dormir, eu batalhei espiritualmente sobre aquilo. Eu falei, declarei que a minha vida serve ao reino de Deus e eu não tô aqui para brincar. Eu não tô solta no mundo, eu não tô aqui de brincadeira, eu não vou permitir Satanás tirar nada da minha mão que o Senhor me entregou. Se o Senhor me confiou alguma coisa, eu vou entregar aquilo para Ele com o resultado que Ele me confiou. Por quê? Se Ele entregou para mim é porque Ele sabe que eu sou capaz de fazer. E eu vou fazer a minha parte até o fim. E eu não vou permitir que nada nem ninguém me desvie desse caminho. Vão ter momentos que eu, com a minha força, com a minha natureza humana, com as minhas debilidades, não vou ser capaz de lidar com aquilo, óbvio. Só que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu declarei, nos momentos em que isso se tornar muito difícil para mim, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Pensa no poder de Deus, ele precisa se aperfeiçoar, ser mais perfeito do que ele já é. Só que olha a grandeza disso. Quando eu sou fraca, o poder de Deus, que já é supremo, ele vai se aperfeiçoar. Então olha do que eu me torno capaz dentro da minha fraqueza. Então eu fui dormir com essa paz, essa tranquilidade, essa segurança. Eu não quero saber o que vai acontecer amanhã, eu só sei que Deus está cuidando. Eu não quero saber que não tem portas, não tem ferrolhos, não tem nada que fique de pé diante de Deus. E hoje eu acordei e a minha batalha foi, eu não vou trazer para o dia de hoje a emoção negativa de ontem. Eu não vou carregar isso comigo. E eu batalhei na minha mente quantas vezes foram necessárias. Não, eu não vou colocar o meu olhar sobre isso. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas o Senhor acrescenta. Não é sobre mim, não é sobre esse problema, não é sobre essa situação. É sobre o que Deus espera de mim dentro da situação. E eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. E nada nem ninguém vai tirar o meu foco de Deus. Eu não vou ficar me lamentando. Ah, Senhor, por que isso? Por que o Senhor permitiu? Por que assim? Por que eu não quero saber? Eu não vou reclamar, eu não vou ficar de mimimi, porque Satanás não vai dar um passo dentro do lugar que Deus me colocou para governar. E através da minha palavra, da minha declaração, eu profetizei e declarei as coisas que Deus declarou no meu coração acima das circunstâncias. A gente só é capaz de fazer o que Deus nos dá. A gente só é capaz de lidar com o que Deus entrega para nós. A Bíblia diz que o que Deus nos entrega pertence a nós. O que é escondido pertence a Deus. Então tem coisas que Ele vai revelar, vai entregar para nós, as armas espirituais que a gente precisa para lidar com as coisas, e o que está oculto não é com a gente. Se está oculto é porque a gente não precisa dessa informação, a gente não precisa estar por dentro da situação. Se a gente precisasse, Ele teria entregue. Então, confia em Deus. Eu hoje vim cantando, louvando, declarando palavras de Deus e falei, é isso que agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus e eu quero agradar a Deus. Eu vou ter fé, eu vou ser feliz, eu vou ser alegre, independente das circunstâncias. As circunstâncias entristecem a gente? Sim, claro, mas essa tristeza é uma emoção da nossa alma, mas a nossa alma não pode estar acima do Espírito. Quer dizer, poder pode, mas não deve. Não deve estar acima do Espírito. A gente não deve colocar as emoções da nossa alma no altar do nosso coração, porque a gente só vai se lascar. Só vai se lascar. Então, primeiro a gente precisa ter percepção, autoconhecimento, admitir, nem que seja para nós mesmos. Se você tiver alguém de confiança para confessar essas questões que envolvem a sua vida, as suas emoções, faça isso. Se você não tem, confesse a Deus, peça a Deus para trazer alguém de confiança para você, porque a Bíblia diz que é pra gente confessar a Deus e aos homens, não a qualquer pessoa, óbvio. Então, eu quero te estimular a ter percepção, ter clareza, pedir a Deus para tirar a cegueira espiritual da sua vida, que você seja capaz de enxergar as coisas do jeito que Ele precisa que você enxergue, que a gente pare de meninice, de se comportar como um bichinho frágil. Fui magoada, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nós somos muito fortes em Deus. E eu não digo fortes no sentido da gente ser
agredida, não fisicamente, agredida das situações, pelas situações que a vida se apresenta e a gente se defender delas. Não digo sobre isso. Eu digo sobre avançarmos ativamente, implantando o reino de Deus aqui na Terra, através da forma como a gente vive, através do nosso comportamento imparável. Satanás vem para te parar, para te frear, para te trazer sentimentos de vitimização e você bota ele para correr, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É você que vai contra as portas e ela não vai ficar de pé. Declare com a sua boca, abra sua boca. A Bíblia diz que o poder da língua é vida e morte. Declare com a sua boca o que tem a ver com vida, com renovo que o Senhor te dá. Não acorde hoje trazendo uma emoção de ontem, abrindo a sua boca para falar sobre morte quando eu botei os pés em casa. Na minha cabeça, na minha mente, nas minhas emoções, veio uma frase. Só que essa frase é relativa à morte. Não morte física, né? Morte de um diálogo, morte de relacionamentos, morte de emoções, morte de a implantação de uma mudança que você declara sobre, não muda, vai fazer isso, é sempre assim, mais uma vez, é claro, porque você é assim desse jeito. Então eu falei, não, eu não existo na vida das pessoas para fazer o papel de Satanás. Da minha boca vão sair palavras de vida e isso exige decisão, postura, posicionamento. Isso não é uma brincadeira. Se posicione como uma filha do Senhor. Você é capaz de lidar com todas as coisas que o Senhor coloca na sua vida. Não deixe Satanás ou o mal ou a expressão que você quiser usar, não deixe que ele roube qualquer espaço que Deus determinou que você esteja para agir em nome dele. Se Deus te entregou algo, a sua casa, a sua família, o seu relacionamento, seus filhos, o seu trabalho, a sua saúde, o seu corpo, se Deus te entregou algo, é porque ele sabe que você é capaz de lidar com isso e ele te entrega todos os recursos para você ir até o fim. Essa é a minha palavra para você hoje. Um beijo.